Manelli, bem-vindo ao programa Variando, o seu programa de entretenimento pela internet. O Variando conta com apoio cultural do site www.sintoniast.com. Você se considera um conquistador ou vive correndo atrás das garotas e vê que a fórmula que você utiliza não está dando certo? Estamos aqui hoje com Daniel Madeira, personal paquera. Lúcia, prazer que está no seu programa, né, Super 8 TV. E vamos falar de paquera, né? Então, as pessoas, existe uma técnica para paquerar? Existe. O que acontece? É um tema que ele é meio estranho, né? Técnicas de paquera. Na verdade, tudo isso são dinâmicas sociais. Elas são mais voltadas para homens. Por exemplo, os homens hoje em dia, grande parte deles, eles se preocupam em estudar, ter uma carreira, ou seja, eles cuidam muito da parte profissional, da parte financeira e esquecem um lado de relacionamento. Tanto é que é muito comum você ver homens, assim, tipo, até acima de 30 anos, que estão solteiros. Porque eles estudaram muito, eles têm um bom emprego, mas eles são péssimos com mulheres. Então eles acabam se sujeitando a namorar ou ter relacionamento com mulheres que não são tão desejáveis por ele. Tipo, não tem outra, mas você mesmo, entendeu? Então é uma coisa complicada, né? Esses homens, então, eles se preocupam com a parte financeira, com a parte de emprego, só que eles não têm o que a gente chama de inteligência social e inteligência emocional. Então eles não são bons na arte da conquista, né? Então, assim, o curso em si, os livros, ele trabalha a dinâmica social do homem, de maneira que ele consiga gerar atração nas mulheres, ter uma vida social mais satisfatória para ele, que ele tenha um círculo de amizade, que ele saiba lidar com rejeições, que ele saiba lidar com o que a gente chama de ansiedade de aproximação, que é quando você vê uma garota que você acha atraente, grande parte dos homens ficam meio nervosos nessas horas, a mão soa, ele não sabe o que falar para a garota, né? E muitas vezes ele nem vai falar para a garota porque ele não tem coragem para isso. Ele acaba bebendo um pouquinho mais e fala, agora eu vou, né? E não se dá muito bem. Então a gente ensina como vencer a AA, que é a ansiedade de aproximação, como abrir a garota, ou seja, como iniciar a conversa com a garota, existem várias técnicas para isso. Depois que você inicia a conversa com a garota, tem o que a gente chama que é o rapport, que é quando você começa a entrar em sintonia com a garota, né? Então você tem que estabelecer essa sintonia, começar a escalar o contato físico com a garota, para depois beijar ela, ou pegar o telefone, alguma coisa assim. Então existe todo um processo que, se você estudar ele, você vai ter desempenhos bem melhores do que você tem hoje. E, por incrível que pareça, a gente não se preocupa com isso, né? A gente faz o que vem na cabeça na hora, né? Tipo, pô, vou tomar uma cerveja aqui ou duas, deu coragem, fala o que vem na cabeça e seja lá o que Deus quiser. Então, tudo que você consegue articular, planejar com antecedência, você vai dobrar, triplicar os seus resultados positivos naquela questão, né? Então, é nada mais, nada menos que dinâmica social. Tá. E hoje os homens, as mulheres estão indo mais para cima? As mulheres estão fazendo, vamos dizer, o papel do homem? Já a coisa está mudando um pouco, né? Assim, não é uma mudança tão grande, né? Mas eu diria que as mulheres estão ficando mais atiradas, né? Isso quando ela vê um homem que ela acha interessante, né? E os homens podem ver? Alguns, eles não sabem perceber isso. Eles não entendem o que está acontecendo e acaba não fazendo nada. Não que ele não queira a garota, mas ele não consegue entender o que a gente chama de indicador de interesse por parte da garota. Ele não reconhece o interesse que a garota está se mostrando interessada. Porque quando uma mulher está interessada, Lúcia, ela não chega de maneira direta, por exemplo, vamos supor, a mulher está interessada em um homem. Ela não vai chegar nem e falar assim, olha, eu estava te olhando ali dançando, não consegui me controlar, não consegui me conhecer. Eu te conhecer. A mulher não vai falar isso pro cara. Não, a mulher não fala. A mulher age de maneira indireta. Ela procura olhar, ela procura mexer no cabelo, enfatizar o busto, ela dá um sorriso, ela puxa assunto de alguma maneira bem, tipo, um assunto como se fosse uma coisa bem natural. Por exemplo, nossa, eu ouvi falar que essa pista de dança aqui seria maior, eu achei muito pequena.
comenta alguma coisa para puxar assunto com o homem. E até durante a conversa com o homem, ela toca no homem, ela olha olho no olho no homem. Então, alguns homens percebem que ela está interessada, outros não percebem, eles não entendem esse processo. Tá. Porque a mulher não gosta de se expor muito, né? Certo. E qual o segredo dos grandes conquistadores, como Dom Juan e cada um? Existe uma, cientificamente falando, a gente denomina isso de macho alfa. Existem os machos alfas e os machos betas. É como, tipo, o padrão vai nos dizer Discovery, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de animais aqui, tá? Você tem lá um grupo de macacos, e você tem no meio daquele grupo de macacos, você tem um macaco lá, que ele é um pouquinho mais alto, um pouco mais forte. Esse é o alfa. Esse é o alfa, porque ele é o macho dominante do pedaço. Então esse macho dominante, no caso dos animais, ser humano seria algo bem similar, tá? Ele tem acesso às melhores fêmeas, para a parte de reprodução, tá? Ele fica localizado no melhor território, então ele tem acesso à melhor alimentação, à água melhor. E enquanto os outros machos, de categoria inferior, eles pegam a sobra do macho alfa. Nos seres humanos, a mulher não olha tanto a parte física, ela não julga tanto a beleza física. Para a mulher ser um ser emocional, ela vai se guiar por outros fatores, por exemplo, a inteligência, o charme, a segurança do homem. A beleza física também é um gerador de atração, mas assim, ele não é o primeiro da lista e também não é o último, mas ele é quase o último, vamos dizer assim, está no meio ali, né? Então essas pessoas aí, no caso que você citou, ou até os grandes sedutores, os grandes pegadores da população hoje em dia, eles se preocupam com todos esses fatores de atração, que vão assim, de se mostrar um cara inteligente, um cara charmoso, eles cuidam da higiene, não precisa ser bonito para você ser um bom sedutor, você tem que cuidar da sua aparência, isso é importante. Então é importante você trabalhar todos os interruptores, você saber conversar direito, você geralmente funciona muito com mulher, o cara ser metido, ousado, divertido. A mulher gosta de homens divertidos, mas não tanto, porque senão ele passa a conotação de palhaço. E aí ele não é um sedutor, ele vai virar amigo. Um amigo que faz você rir. Então, assim, é importante ele ser divertido, mas com uma certa dose só, né? Então ele tem que saber calcular isso, calibrar tudo isso. O conjunto desses fatores vai gerar uma atração na mulher. Então, assim, tem a parte visual e tem a parte de personalidade. A personalidade, eu diria para você que conta 80% das mulheres. O visual seria só 20%. E já para o homem é o contrário. Para o homem, é um ser totalmente visual, ele seguia, a princípio, né, principalmente os homens mais novos, ele seguia 80% pela parte visual, ou seja, pela parte de reprodução. Isso é subconsciente no homem. Por quê? O órgão sexual do homem é externo. Qual a finalidade que ele tem de existir o homem, né? O macho, o homem, dependendo da espécie? É ele reproduzir e evoluir. Então, assim, já a mulher não. A mulher também tem a característica de reproduzir. Só que para o homem é mais fácil essa parte. E ele seguia muito pela beleza física, porque no subconsciente dele, ele analisa uma garota que ela tem uma certa beleza, e ele, assim, não que isso vai acontecer, mas o subconsciente dele, se ele tiver um filho com ela, o filho provavelmente vai nascer com boa saúde. Entendeu? Assim como a mulher também tem um pouco disso, mas está no nosso subconsciente, a gente não pensa isso de maneira racional. Antigamente não era assim. Hoje as mulheres seguiam pela personalidade.